4. Enquanto outro lutador ia à lona, o sangue espirrou pelo chão de cimento. Foi um arco que me revirou o estômago. Mas eu não desviei o olhar. Eu não podia me dar a esse luxo. 3 meses me escondendo. 3 meses trabalhando com um nome falso. No único lugar onde meu pai nunca pensaria em procurar sua preciosa filha. Servindo bebidas para degenerados em um clube de luta ilegal. A ironia não me passou despercebida. Caroline Cole, criada em seda e diamantes, treinada para ser a noiva perfeita da máfia. Agora, equilibrava bandejas de uísque para homens que venderiam a própria mãe pelo preço certo. A mesa 7 precisa de mais bebida. Marco, o gerente do salão, apareceu ao meu lado sem avisar. Sua voz tinha aquele tom particular. Dizia que o cliente não era alguém para se deixar esperando. Área VIP. Não estrague tudo, Lena. Lena. Minha nova identidade era tão fina quanto a regata preta que eu usava. Tão frágil quanto a mentira que eu vivia. Mas ela me manteve viva até agora. Peguei uma garrafa da bebida cara. Um uísque de 18 anos que custava mais do que eu ganhava em uma semana. E abri caminho pela multidão. O rugido da plateia se tornou um ruído branco. Subi as escadas para o nível superior, onde os verdadeiros poderosos assistiam à carnificina lá embaixo. Minhas mãos tremiam um pouco enquanto eu segurava a garrafa, não por medo da multidão, mas pelo cansaço que se tornara meu companheiro constante. Trabalhando em turnos de 12 horas, dormindo em um quarto pouco maior que um armário, sempre olhando por cima do ombro. Isso era sobrevivência. E não era nada parecido com a vida para a qual fui preparada. A área VIP era diferente do salão principal. Sofás de couro em vez de arquibancadas de metal. Copos de cristal em vez de copos de plástico. E segurança. Homens sérios em ternos caros. Eles avaliavam ameaças com uma eficiência que só vinha de treinamento militar, ou de anos no crime organizado. A mesa 7 ficava no canto, parcialmente escondida por um biombo decorativo. Eu podia ver sapatos caros, calças sob medida. O brilho de um relógio de platina captando a luz fraca. Dinheiro antigo, poder real. O tipo de cliente que podia fazer problemas desaparecerem com um telefonema. Aproximei-me com os olhos baixos, como Marco me ensinou. Boa noite, senhor. Seu whisky. Deixe a garrafa. A voz me atingiu como um golpe físico. Profunda, com aquele leve sotaque italiano que suavizava certas consoantes. Eu conhecia aquela voz. Eu a ouvi em meus pesadelos por 3 meses. A voz que disse, eu não faço casamentos de caridade. Quando meu pai ofereceu minha mão. A voz que selou meu destino e me forçou a fugir. Minhas mãos ficaram dormentes. A garrafa escorregou dos meus dedos. Apenas anos de treinamento em postura e controle perfeitos me permitiram pegá-la antes que caísse no chão. Mas o som do vidro raspando no vidro foi alto o suficiente para chamar sua atenção. Olhe para mim. Não era um pedido. Stelvio Travis Trevino não fazia pedidos. Ele dava ordens e as pessoas obedeciam ou sofriam as consequências. Eu aprendi isso da maneira mais difícil. Levantei os olhos lentamente. Esperava que a iluminação fraca e minha aparência mudada fossem suficientes. Eu cortei meu longo cabelo loiro em um chanel curto e o tingi de castanho escuro. Perdi 7 quilos por causa do estresse e das refeições irregulares. Troquei grifes de luxo por roupas básicas de brechó. Mas quando nossos olhares se cruzaram, vi o reconhecimento brilhar em seu rosto como um relâmpago. Seus olhos eram exatamente como eu me lembrava. Cinza escuros, quase prateados sob certa luz. E absolutamente impiedosos. Eles me percorreram com o tipo de avaliação que não perdia nada. As roupas baratas, o cansaço, o medo que eu tentava desesperadamente esconder. Caroline Cole. Meu nome verdadeiro em seus lábios soou como uma sentença. Ou devo dizer, Lena Martinez, de acordo com sua ficha de funcionária. O sangue sumiu do meu rosto. Ele sabia. Claro que ele sabia. Homens como Trevino não deixavam nada ao acaso. Ele provavelmente sabia exatamente onde eu estava desde o dia em que desapareci. Eu não sei do que você está falando. A mentira era patética, mas era tudo o que eu tinha. Ele sorriu. Era o tipo de sorriso que deixava criminosos experientes nervosos. Sente-se, princesa. Temos muito a discutir. O apelido carinhoso era zombeteiro. Princesa, era isso que eu tinha sido. A princesinha perfeita do meu pai. Preparada desde o nascimento para ser trocada pelo maior lance.
Até eu descobrir o que os sócios do meu pai realmente faziam com as armas que seu império fornecia. Até eu ver os corpos. Até eu me tornar um fardo em vez de um trunfo. Estou trabalhando. Coloquei a garrafa na mesa com as mãos tremendo, apesar dos meus melhores esforços. Se me der licença, sente-se. O aço sob o veludo fez várias conversas próximas pararem. A segurança se moveu, as mãos indo em direção a armas escondidas. Eu me sentei. Que escolha eu tinha? Fugir apenas adiou o inevitável. Homens como Stelvio e Travis Trevino sempre conseguiam o que queriam. Ele era exatamente como eu me lembrava, e de alguma forma, pior. 1,90 m de músculos magros e perigo calculado. Envolto em um terno feito sob medida que provavelmente custava mais do que a maioria das pessoas ganhava em um ano. Seu cabelo escuro estava penteado para trás, em um rosto que poderia ter sido esculpido em mármore. Todo de ângulos agudos e traços italianos clássicos. Lindo da maneira que as coisas perigosas são lindas. Mas foram suas mãos que chamaram minha atenção. Nódulos dos dedos com cicatrizes de anos no ringue de luta, antes de ele subir ao topo da cadeia alimentar. Um lutador que se tornou um rei. Aquelas mãos construíram um império sobre sangue e ossos. Você perdeu peso. Sua observação foi clínica, distante. Esse estilo de vida não combina com você. A pobreza raramente combina com quem nasceu em berço de ouro. Levantei o queixo, encontrando uma reserva de orgulho que pensei ter perdido. Havia algo que você queria, Sr. Trevino? Ou você só veio para se gabar? Me gabar? Ele se recostou, cruzando uma perna sobre a outra com elegância casual. Sobre o que exatamente? Sobre estar certo. Sobre eu ser exatamente a princesa mimada que você pensava que eu era. Fraca demais para sobreviver por conta própria. 2. Eu nunca disse que você era fraca. Ele me interrompeu, sua voz afiada. Eu disse que não fazia casamentos de caridade. Há uma diferença. A memória daquela noite voltou com tudo. O escritório do meu pai. Eu parada ali, em um vestido de grife que custava mais do que o carro de algumas pessoas. Sendo oferecida como um prêmio para um homem que me olhou com todo o calor de uma cobra observando um rato. Trevino ouviu a proposta do meu pai. Case-se com Caroline, una nossos impérios, divida os territórios da costa leste. E então riu. Riu de verdade. A princesa Cole vem com muitas complicações, ele disse. Vou passar. Aquela rejeição foi o começo do meu fim. A fúria do meu pai. Minha tentativa desesperada de encontrar outra saída. A descoberta do que minha família realmente fazia. A decisão de fugir que me trouxe até aqui. Por que você está aqui? Perguntei, cansada demais para joguinhos. Depois de 3 meses de silêncio, por que aparecer agora? Trevino serviu-se de um copo de uísque com precisão calma. Seu pai está procurando por você. Gelo percorreu minhas veias. Eu sei. Ele ofereceu uma recompensa. 500 mil por informações que levem à sua recuperação. 1 milhão por você, entregue viva e intacta. Ele tomou um gole, me observando por cima da borda do copo de cristal. Escolha de palavra interessante, essa, intacta. Minhas mãos se fecharam em meu colo. Intacta significava virginal. Significava ainda comercializável como noiva. Significava que meu pai ainda planejava me trocar como gado. E você está aqui para coletar? As palavras saíram amargas. $1 milhão é muito dinheiro, mesmo para alguém como você. Alguém como eu? Ele repetiu minhas palavras com um divertimento sombrio. E que tipo de pessoa eu sou, Caroline? Encarei seu olhar firmemente. Um monstro que lucra com a dor dos outros. Um homem que construiu seu império sobre ossos quebrados e lutas ilegais. Alguém que se importa mais com poder do que com pessoas. Preciso. Ele não negou nada disso, mas incompleto. Eu também sou um pragmático, principessa. E descobri recentemente que tenho um problema que você pode resolver. Não estou interessada em resolver seus problemas. Nem mesmo se isso resolver os meus também. Apesar de mim mesma, a curiosidade piscou. O que eu poderia oferecer a você que você não pode comprar ou tomar? Ele pousou o copo com cuidado deliberado. Legitimidade. Seu pai controla a maior rede de armas da costa leste. Eu controlo o circuito de lutas clandestinas e a maioria das operações de jogo em 5 estados. Separadamente, somos vulneráveis à polícia, a rivais, ao clima político em mudança. Juntos, não.
Levantei-me abruptamente, a cadeira arrastando no chão. O que quer que você esteja propondo, a resposta é não. Você ainda não ouviu a proposta. Não preciso. A resposta ainda é não. Virei-me para sair, mas suas próximas palavras me paralisaram. Os homens do seu pai estiveram aqui há 2 noites, fazendo perguntas, mostrando sua foto. Ele fez uma pausa, deixando a informação assentar. Eu disse a eles que não tinha visto você, mas essa cortesia expira à meia-noite de hoje. Virei-me, a fúria substituindo o medo. Você está me chantageando. Estou apresentando fatos. Ele se levantou e a multidão pareceu se afastar dele, inconscientemente dando-lhe espaço. O poder irradiava dele como o calor de uma fornalha. Seu pai vai te encontrar, Caroline. É apenas uma questão de tempo. A questão é se você quer enfrentá-lo como uma filha fugitiva ou como minha esposa. A palavra esposa me atingiu como um tapa. Você disse que não fazia casamentos de caridade, que eu vinha com muitas complicações. 3 meses atrás, isso era verdade. Ele se aproximou e eu lutei contra o impulso de recuar. Recuar mostraria fraqueza, e eu já havia mostrado demais. As coisas mudaram. Eu preciso do que sua conexão familiar pode fornecer. E você precisa de proteção que seu pai não pode quebrar. O casamento resolve os 2 problemas. Você me rejeitou uma vez. A humilhação daquela memória queimava. Por que eu diria sim agora? Algo perigoso brilhou em seus olhos. Porque 3 meses atrás, você era uma princesa mimada em um vestido de grife, oferecida a mim como um prêmio que eu não pedi. Agora você é uma mulher que provou da pobreza e da sobrevivência. Você entende como o mundo real funciona. Você é útil para mim de maneiras que não era antes. A brutalidade honesta disso deveria ter doído mais do que doeu. Mas ele estava certo. Eu não era a mesma garota ingênua que acreditava que o casamento poderia salvá-la. Eu estava mais dura agora, mais esperta e desesperada o suficiente para considerar o pacto com o diabo. E se eu recusar? Ele sorriu aquele sorriso aterrorizante novamente. Então eu farei Marco te demitir pela manhã. Você estará na rua sem dinheiro, sem proteção. E os homens do seu pai já estão fazendo perguntas neste bairro. Quanto tempo você acha que duraria, principessa? Não muito. Nós 2 sabíamos disso. Isso não é uma proposta. Minha voz estava firme, mesmo enquanto meu mundo desmoronava ao meu redor. É uma ameaça. É a realidade. Ele enfiou a mão no paletó e tirou uma pequena caixa de veludo. Estou te oferecendo uma escolha, Caroline. Case-se comigo e você terá proteção, segurança e uma posição na minha organização. Recuse e arrisque a sorte com seu pai. Ele abriu a caixa para revelar um anel que me tirou o fôlego. Um rubi vermelho sangue cercado por diamantes em platina. Lindo e sinistro, como uma gota de sangue na neve. Você tem até amanhã à noite para decidir. Ele fechou a caixa com um estalo e a colocou na mesa entre nós. Encontre-me no restaurante Santoros às 8. Venha sozinha. Vista algo apropriado. Você vai conhecer minha família. E as primeiras impressões importam. E se eu não aparecer? Ele já estava se afastando, a segurança se abrindo para ele como a água ao redor de uma pedra. Mas ele parou na borda da área VIP e olhou para trás por cima do ombro. Então eu enviarei sua localização para seu pai até às 9. De qualquer forma, Caroline, seu tempo de se esconder acabou. Ele desapareceu na multidão, me deixando parada ali com um anel de rubi e uma escolha impossível. Atrás de mim, eu podia ouvir Marco se aproximando, provavelmente para perguntar sobre o cliente VIP. Ao meu redor, o clube de luta rugia com alegria selvagem, enquanto outra rodada terminava em sangue. Mas tudo em que eu conseguia me concentrar era naquela caixa de veludo. Uma gaiola dourada disfarçada de salvação. Um monstro oferecendo proteção contra um monstro ainda pior. Peguei a caixa com os dedos trêmulos. O rubi captou a luz e pareceu pulsar como um coração batendo. Ou talvez como um aviso. 24 horas para decidir entre 2 infernos. O controle brutal do meu pai ou a posse calculada de Trevino. Eu pensei que tinha escapado quando fugi há 3 meses. Mas olhando para aquele anel, percebi a verdade. Você não pode escapar de homens como eles. Você só pode escolher qual deles vai te possuir. E que Deus me ajude. Eu estava realmente considerando escolher Stelvio Travis Trevino. Eu não dormi naquela noite. Como eu poderia? A caixa de veludo estava na mesa de cabeceira instável do meu quarto do tamanho de um armário.
O rubi era visível mesmo na escuridão. Parecia brilhar com sua própria luz malévola, um lembrete constante da escolha que eu tinha que fazer. Pela manhã, eu havia tomado minha decisão. Ou melhor, a realidade a tomou por mim. Cheguei ao clube de luta para o que eu sabia que seria meu último turno. Pretendia pegar meu último pagamento e desaparecer antes do prazo de Trevino. Talvez eu pudesse pegar um ônibus para o Canadá. Talvez eu pudesse encontrar alguma cidade pequena onde nem meu pai nem Trevino pensariam em procurar. Talvez eu pudesse sobreviver por conta própria. A fantasia morreu no momento em que entrei pela entrada de funcionários. Marco estava me esperando, sua expressão sombria. Nem se preocupe em bater o ponto, Lena. Você está dispensada. Meu estômago afundou. O quê? Por quê? Ordens de cima. Ele não encontrava meus olhos. Você está demitida. Efetivo imediatamente. Aqui está seu pagamento final. Ele me entregou um envelope que parecia suspeitosamente fino. Eu o abri para encontrar exatamente $43 por 2 semanas de trabalho. Isso não pode estar certo. Eu trabalhei 60 horas. Houve deduções, copos quebrados, reposição de uniforme, atrasos. Sua ladainha de mentiras foi entregue com a paixão de um homem lendo uma lista de compras. Está tudo documentado. Era roubo. Roubo descarado, óbvio. Mas eu vi o medo em seus olhos e entendi. Alguém o havia alcançado. Alguém deixou bem claro que me manter empregada seria ruim para sua saúde. Ele te pagou? Perguntei em voz baixa. Ou apenas te ameaçou? A mandíbula de Marco se contraiu. Eu não sei do que você está falando. Agora saia antes que eu chame a segurança. Saí com meus $43 e a roupa do corpo. Minha senhoria, descobri quando voltei ao meu prédio. Havia sido influenciada de forma semelhante. Meu quarto havia sido esvaziado. Meus poucos pertences em um saco de lixo na calçada. As fechaduras haviam sido trocadas. O aluguel está 3 meses atrasado, disse a senhora Chen, sem parecer nem um pouco arrependida. Consegui um inquilino melhor, um que paga em dia. Outra mentira. Eu paguei o aluguel todos os meses em dinheiro, sempre em dia. Mas alguém fez valer a pena para ela esquecer isso. Fiquei na calçada com meu saco de lixo de pertences e $43 no bolso, vendo minha vida já frágil se desintegrar em pó. Trevino não esperou até a meia-noite. Ele começou a desmantelar minha existência no momento em que me recusei a aceitar imediatamente sua proposta. Este era o seu poder. Não apenas dinheiro ou músculos, mas a capacidade de fazer as pessoas desaparecerem de suas próprias vidas com nada além de alguns telefonemas. Meu telefone vibrou. Um número desconhecido, mas eu sabia quem era antes de atender. Ficando sem opções, principessa. A voz de Trevino era suave, quase simpática. Ouvi dizer que você teve uma manhã difícil. Seu desgraçado. As palavras escaparam antes que eu pudesse detê-las. Você não podia nem me dar as 24 horas completas. Eu te dei uma escolha. Você parecia inclinada a recusá-la. Eu podia ouvir o encolher de ombros em sua voz. Estou apenas garantindo que você entenda o que a recusa realmente custa. Seu emprego, sua casa, sua rede de segurança. Amanhã de manhã, todos os senhorios em um raio de 80 quilômetros terão sua foto com instruções para não alugar para você. Todos os empregadores serão igualmente avisados. Todos os abrigos, todas as igrejas, todos os refúgios possíveis estarão fechados para você. Isso não é uma escolha. Minha voz falhou apesar dos meus esforços para me manter forte. Isso é coerção. Isso é a realidade no meu mundo, Caroline. E goste ou não, você está no meu mundo agora. Você está desde o momento em que seu pai tentou te trocar por mim como gado. Ele fez uma pausa. A questão é se você quer ser impotente nele ou poderosa. Como sua esposa, eu ainda seria impotente, apenas com melhores acomodações. Seria? Sua voz assumiu um tom diferente, mais agudo, mais engajado. Seu pai te tratou como propriedade. Estou te oferecendo uma posição. Há uma diferença. Como minha esposa, você teria acesso a recursos, proteção, influência. Você seria intocável, até você decidir que não sou mais útil. Eu mantenho o que é meu, Caroline. Pergunte a qualquer um que trabalhou para mim. Sou leal àqueles que me pertencem. A possessividade em sua voz deveria ter me assustado. Em vez disso, despertou outra coisa. Curiosidade. O mesmo não pode ser dito do seu pai. Quantas vezes ele traiu seu próprio povo quando lhe convinha? Muitas.
Eu testemunhei em primeira mão. Lealdade no mundo do meu pai era uma mercadoria, comprada e vendida como tudo o mais. Restaurante Santoros, 8 da noite. Trevino continuou. A reserva está em meu nome. Venha sozinha e discutiremos os termos. Não venha e farei mais um telefonema. Seu pai está muito ansioso para ouvir de mim. A linha ficou muda. Fiquei ali na rua com o saco de lixo na mão e senti a armadilha se fechar completamente ao meu redor. Trevino havia eliminado sistematicamente todas as alternativas, todas as possíveis rotas de fuga. Ele me encurralou em um canto onde a única saída era através dele. A jogada inteligente teria sido ligar para meu pai, implorar perdão, aceitar qualquer punição que ele desse e qualquer casamento que ele arranjasse. Pelo menos eu sabia que tipo de monstro meu pai era. Mas Trevino estava certo sobre uma coisa. Meu pai nunca hesitou em sacrificar seu próprio povo. Eu o vi ordenar a execução de um primo que o roubou. Eu o vi entregar um aliado de décadas ao FBI quando se tornou conveniente. Sangue não significava nada para ele. Lealdade não significava nada. Apenas o poder importava. Trevino seria diferente? Provavelmente não. Mas pelo menos ele era honesto sobre isso. Encontrei uma cafeteria com Wi-Fi gratuito e gastei meus últimos dólares na coisa mais barata do menu. Então fiz algo que não fazia há 3 meses. Procurei informações sobre Stelvio Travis Trevino. O que encontrei foi esclarecedor. Nascido em Nápoles, mudou-se para Nova York aos 7 anos, quando seu pai morreu em circunstâncias misteriosas. Criado por seu tio no circuito de lutas clandestinas. Venceu sua primeira luta profissional aos 15 anos. Aos 18, ele era o dono do circuito. Aos 25, ele havia se expandido para jogos de azar, proteção e investimentos estratégicos. Agora, aos 32, ele controlava uma rede que se estendia por 5 estados. Mas foram os detalhes que chamaram minha atenção. Os casos cuidadosamente documentados de lealdade. A maneira como ele rastreou e lidou pessoalmente com alguém que traiu um de seus lutadores. Os rumores sobre como ele apoiou a família de um associado falecido por mais de uma década, pagando por educação e saúde sem qualquer expectativa de retorno. Ele era brutal, sim, impiedoso, com certeza. Mas ele mantinha sua palavra, e no meu mundo, isso era mais raro que diamantes. Encontrei um artigo de 2 anos atrás. Um repórter perguntou a ele sobre sua filosofia sobre relacionamentos de negócios. Sua resposta foi caracteristicamente direta. Eu não acredito em meias medidas. Ou você está totalmente dentro, ou totalmente fora. Se você é meu, eu te protejo com tudo o que tenho. Se você me trai, eu te destruo com o mesmo empenho. A escolha é sempre clara. Totalmente dentro ou totalmente fora. Compromisso total ou destruição completa. Fechei o laptop e olhei para meu reflexo na janela da cafeteria. A quem eu estava enganando? Eu fiz minha escolha no momento em que Trevino entrou naquele clube de luta. Talvez até antes disso, quando fugi do meu pai e tentei sobreviver por conta própria. Eu não podia voltar e não podia seguir em frente sozinha. Isso deixava apenas uma opção. Um homem que me ofereceu um lugar em seu mundo, mesmo que esse lugar viesse com correntes. Usei o banheiro da cafeteria para me limpar o melhor que pude. Depois passei 3 horas andando por brechós até encontrar algo apropriado. Um vestido preto simples que servia razoavelmente bem, embora estivesse mais solto do que deveria. Saltos pretos que estavam arranhados, mas serviam. Lavei o rosto em um banheiro público, penteei o cabelo com os dedos e tentei parecer alguém que pertencia a um restaurante de luxo. A mulher que me encarava no espelho rachado era uma estranha, com olheiras, magra demais, desesperada. Mas havia algo mais ali também. Uma dureza que não existia 3 meses atrás. Uma determinação nascida da sobrevivência. Eu não era a princesa que foi oferecida ao Trevino naquela reunião. Eu era outra coisa agora, algo mais útil, como ele disse. O Santoros era exatamente o tipo de lugar que eu esperava. Elegante, caro e exclusivo. O tipo de restaurante onde as reservas eram feitas com meses de antecedência. E o sommelier sabia mais sobre vinho do que a maioria das pessoas sabia sobre suas próprias famílias. A recepcionista olhou para mim uma vez e sua expressão mudou de acolhedora para desdenhosa. Você tem uma reserva? Estou encontrando alguém. A reserva está no nome de Trevino. Seus olhos se arregalaram um pouco, claro. Por aqui, por favor.
A transformação foi instantânea. De repente, eu estava sendo escoltada como realeza por uma sala de jantar cheia da elite de Nova York. Vi políticos que reconheci dos noticiários, magnatas dos negócios cujo patrimônio líquido tinha mais zeros do que meu número de telefone. E no centro de tudo, comandando a melhor mesa com o tipo de presença que fazia todos os outros parecerem figurantes em seu filme, estava Stelvio Travis Trevino. Ele se levantou quando me aproximei, aquela cortesia do velho mundo que parecia em desacordo com todo o resto sobre ele. Mas seus olhos, aqueles olhos cinzentos e frios, me avaliaram com a mesma precisão clínica de antes. Caroline, ele puxou minha cadeira. Você veio? Você duvidou que eu viria? Sentei-me, lutando para manter minha voz firme. Sim, sua honestidade era surpreendente. Pensei que havia 30% de chance de você tentar correr para seu pai, 20% de chance de você desaparecer em outra cidade, 50% de chance de você aparecer aqui. E se eu tivesse escolhido uma das outras opções? Ele se acomodou de volta em sua cadeira com graça líquida. Então eu teria lidado com as consequências, mas estou satisfeito que você escolheu corretamente. Um garçom apareceu com champanhe antes que eu pudesse responder. Coisa cara, provavelmente mais velha que eu. Trevino o dispensou depois que as taças foram servidas. Há novas parcerias, ele disse, erguendo a taça. E há arranjos benéficos. Eu não toquei na minha. Você disse que eu conheceria sua família. Você vai, depois que estabelecermos os termos. Ele pousou a taça intocada. Eu não apresento civis ao meu pessoal até ter certeza de que eles entendem no que estão se metendo. Civil. Testei a palavra. É isso que eu sou? Você era. Seu pai a manteve deliberadamente isolada dos aspectos operacionais de seus negócios. Ele queria uma princesa, não uma parceira. Trevino se inclinou um pouco para frente. Eu não preciso de uma princesa, Caroline. Preciso de alguém inteligente, observadora, capaz de se mover tanto na sociedade legítima quanto nas sombras abaixo dela. Alguém com suas conexões familiares, mas sem a instabilidade particular de seu pai. A instabilidade do meu pai, ele está perdendo o controle. Trevino disse isso de forma factual, como quem comenta sobre o tempo. Sua paranoia está afastando aliados. Sua brutalidade está atraindo a atenção da polícia. Dentro de 1 ano, talvez 2, seu império entrará em colapso. A questão é quem pega os pedaços. A compreensão surgiu. Você me quer como uma ponte. Quando meu pai cair, você quer que a rede dele seja transferida para você através do casamento. Parcialmente, ele reconheceu a verdade sem vergonha. Mas há outros benefícios. Sua família tem conexões na fabricação de armas legítimas, contratos legais com agências governamentais. Esse tipo de legitimidade, combinado com minhas redes operacionais, cria algo sem precedentes. Poder real que não pode ser facilmente desmantelado pela polícia ou por rivais. Era brilhante, de uma forma calculista, e explicava por que ele havia mudado de ideia sobre se casar comigo. Quais são os termos? Perguntei, decidindo pular a pretensão de que eu tinha outras opções. Casamento dentro de 1 mês. Você morará na minha casa. Se apresentará como minha esposa em todos os ambientes públicos e privados. Terá acesso a contas, recursos, segurança. Participará de eventos, reuniões e encontros familiares conforme necessário. Em troca, você está protegida de seu pai, abrigada, vestida e recebe uma posição na minha organização que realmente usa sua inteligência. Isso soa como se eu fosse uma funcionária, não uma esposa. A maioria dos casamentos em nosso mundo são contratos de trabalho disfarçados de romance. Sua voz era seca. Estou apenas sendo honesto sobre a transação. E o que você ganha além das minhas conexões familiares? Algo mudou em sua expressão. Uma parceira inteligente o suficiente para ser útil, bonita o suficiente para ser um trunfo em eventos sociais. E ele fez uma pausa, seus olhos fixos nos meus, alguém que me desafia. Descobri que gosto disso mais do que esperava. O calor subiu pelo meu pescoço com a intensidade de seu olhar. Pensei que você tinha dito que eu vinha com muitas complicações. Você vinha, você vem. Ele pegou sua taça de champanhe, estudando as bolhas. Mas percebi que complicações podem ser interessantes. Você não é dócil, Caroline. Você fugiu em vez de aceitar um casamento arranjado. Você sobreviveu 3 meses por conta própria, sem recursos e sem sistema de apoio.
Você provou ser mais capaz do que a princesa mimada que eu inicialmente descartei. Então, eu ganhei o privilégio de ser sua esposa. O sarcasmo escapou antes que eu pudesse detê-lo. Seu sorriso era perigoso. Você ganhou meu interesse. Isso é mais raro. Antes que eu pudesse responder, uma mulher apareceu em nossa mesa. Ela era impressionante, alta, elegante, com o tipo de beleza que vinha de genética perfeita e manutenção cara. Seu vestido de grife provavelmente custava mais do que eu ganhei em um ano como garçonete. Mas foi a maneira como a expressão de Trevino mudou quando a viu que fez meu estômago se contrair. Esta não era qualquer mulher. Era alguém que importava para ele. Stelvio, querido, sua voz era pura sociedade de Manhattan, culta e fria. Ouvi dizer que você estava jantando aqui hoje à noite. Pensei em passar para dizer olá. Ela não olhou para mim, não reconheceu minha existência. Trevino se levantou, sua linguagem corporal mudando para algo mais formal. Victoria, isso é inesperado. É mesmo? Ela finalmente se dignou a me notar, seu olhar varrendo meu vestido de brechó com desdém mal disfarçado. E quem é esta? Caroline Cole. A voz de Trevino carregava um aviso. Minha noiva. A palavra me atingiu como um golpe físico. Noiva. Ele a pronunciou como se já estivesse decidido, como se eu já tivesse aceitado o que eu supunha que tinha ao aparecer aqui. O rosto perfeitamente maquiado de Victoria passou por várias expressões. Surpresa, cálculo e algo que poderia ter sido raiva. Como você se move rápido, Stelvio? Foi apenas no mês passado que você estava me dizendo. Ela se interrompeu, o sorriso se afiando. Mas tenho certeza de que Caroline sabe tudo sobre seus envolvimentos anteriores. Eu não sabia de nada, absolutamente nada. E pelo olhar satisfeito no rosto de Victoria, ela sabia disso. A mão de Trevino encontrou a minha na mesa, seu aperto firme, possessivo. Victoria e eu tivemos um breve arranjo. Terminou amigavelmente há várias semanas. Não há mais nada a discutir. Um arranjo. A risada de Victoria foi como vidro quebrando. É assim que estamos chamando agora? Que encantador. Bem, parabéns a vocês dois. Tenho certeza de que serão muito felizes juntos em seu arranjo. Ela se afastou, deixando uma tensão espessa o suficiente para sufocar. Puxei minha mão da dele. Envolvimentos anteriores que você esqueceu de mencionar. Não éramos exclusivos. Sua voz era irritantemente calma. E ela não tem nenhuma influência sobre nosso acordo. Exceto que ela claramente pensa que deveria estar sentada onde estou. O que Victoria pensa é irrelevante. Ele se inclinou mais perto, sua voz baixando. Ela era uma conveniência, alguém apropriado para eventos sociais que entendia os limites. Você está oferecendo algo mais valioso, uma aliança estratégica que beneficia a nós dois. Não há comparação. Que romântico. Não consegui manter a amargura fora da minha voz. Eu sou a valiosa aliança estratégica, e ela era a substituta conveniente. Você preferiria que eu mentisse para você? Seus olhos brilhavam com desafio. Fingir que isso é um casamento por amor, te conquistar com declarações de devoção que não sinto. Estou te oferecendo honestidade, Caroline. Algo que seu pai nunca te deu. Algo que a maioria das pessoas em nosso mundo nunca recebe. Este é um acordo de negócios que beneficia a nós dois. Aceite ou não, mas não espere que eu o enfeite como algo que não é. Ele estava certo. E eu o odiava por isso. Pelo menos ele não estava mentindo para mim. Pelo menos ele não estava fingindo que isso era algo diferente do que era. Uma transação entre duas pessoas que precisavam de algo uma da outra. Tudo bem, eu disse, erguendo o queixo. Se estamos sendo honestos, então eu tenho condições. O interesse brilhou em seus olhos. Diga-as, não serei exibida como um troféu. Quero responsabilidades reais em sua organização, não apenas deveres decorativos. Quero minhas próprias contas, meu próprio dinheiro, não apenas uma mesada que você pode revogar sempre que eu te desagradar. E eu hesitei. Depois continuei. Quero uma saída se isso se tornar insuportável. Uma cláusula de divórcio que me proteja se eu decidir ir embora. Trevino ficou quieto por um longo momento, me estudando com uma intensidade que fez minha pele arrepiar. Então, inesperadamente, ele sorriu. Um sorriso real. Não o perigoso, mas algo que parecia quase aprovação. Feito, com uma adição aos seus termos. Que adição?
Ele enfiou a mão no paletó e tirou a caixa de veludo, colocando-a na mesa entre nós. Você usa meu anel a partir de agora. Você se apresenta como minha noiva em todos os ambientes. E você dá a este arranjo uma chance real antes de exercer essa cláusula de divórcio. Sua voz suavizou um pouco. Eu não sou seu pai, Caroline. Não vou te enjaular apenas para te ver quebrar. Mas preciso saber que você está comprometida em tentar. Olhei para o anel de rubi pulsando como um coração batendo. Era isso. O ponto sem retorno. Uma vez que eu colocasse aquele anel, eu pertenceria a Stelvio Travis Trevino aos olhos de todos que importavam. Mas não era melhor do que pertencer ao meu pai? Pelo menos Trevino era honesto sobre o que queria. Pelo menos ele estava me oferecendo algo em troca. Estendi minha mão esquerda, firme apesar do medo que corria por mim. Tudo bem, eu disse. Vamos fazer um acordo. Seu sorriso se alargou enquanto ele deslizava o anel em meu dedo. Serviu perfeitamente, claro. Ele provavelmente o mandou ajustar enquanto eu decidia se apareceria. O rubi captou a luz da vela e brilhou como fogo, como um aviso, como uma promessa. Eu era a noiva de Stelvio Travis Trevino agora. Para o bem ou para o mal, meu destino estava selado. E em algum lugar no fundo da minha mente, eu me perguntava se tinha acabado de fazer um pacto com o diabo ou encontrado o meu único caminho para a salvação. O tempo diria. O tempo. E o homem cujo anel eu agora usava como uma marca. O anel parecia pesado em meu dedo enquanto Trevino me conduzia para o interior do Santoros, passando pela sala de jantar principal e por uma porta marcada como privada. Sua mão estava firme na curva da minha cintura, não exatamente controladora, mas deixando claro que eu era sua para guiar. Eu ainda estava processando o que havia concordado quando entramos em uma sala que me tirou o fôlego. Era uma área de jantar privada, mas chamá-la assim parecia inadequado. O espaço era todo de madeira escura e iluminação fraca, com uma mesa posta para 8. E sentados ao redor daquela mesa estavam pessoas cujos rostos eu reconhecia de arquivos que meu pai mantinha trancados em seu escritório. Os verdadeiros jogadores do submundo. Aqueles que decidiam quem vivia, quem morria e quem prosperava. Esta era a família de Trevino. Não parentes de sangue, mas os escolhidos, o círculo íntimo. Senhores, senhora, Trevino anunciou, sua mão ainda possessiva em minhas costas. Gostaria que conhecessem minha noiva, Caroline Cole. A sala ficou em silêncio. Todos os olhos se voltaram para me avaliar e me senti nua apesar de estar totalmente vestida. Essas pessoas podiam ver através do vestido de brechó e da compostura cuidadosamente construída. Eles podiam ver a fugitiva desesperada se fantasiando em um mundo acima de sua posição. Cole, um homem na cabeceira da mesa, falou, sua voz carregando o peso de décadas nesta vida. Ele era mais velho, talvez 60 anos, com cabelos prateados e olhos que testemunharam coisas que quebrariam pessoas normais. Como em filha de Dominic Cole. Sim. Levantei o queixo, recusando-me a mostrar fraqueza. Embora eu não seja sua filha em nenhum sentido significativo há 3 meses. Ela fugiu. Outra voz, desta vez feminina. Virei-me para ver uma mulher que parecia estar na casa dos 40, elegante e perigosa em igual medida. Garota esperta, Dominic tem perdido o controle há um tempo. Perdendo o controle ou revelando sua verdadeira natureza. O homem mais velho se inclinou um pouco para a frente. Há uma diferença, Lucia. Trevino me guiou até uma cadeira e a puxou para mim. Caroline concordou com uma aliança estratégica. Nosso casamento unirá a rede de armas dos Cole com nossa estrutura operacional. É mutuamente benéfico. Também vai te tornar um alvo. Isso veio de um homem mais jovem, talvez no final dos 20 anos, com o tipo de violência controlada que me lembrava uma mola enrolada. Dominic Cole não gosta que roubem sua propriedade. Eu não sou propriedade, disse bruscamente antes que Trevino pudesse responder. E não fui roubada. Saí por vontade própria. As sobrancelhas do jovem se ergueram. Tem fogo em você. Bom, você vai precisar. Casada com este aqui. Ele gesticulou para Trevino com algo que poderia ser afeto. Ele não é exatamente conhecido por sua natureza gentil. Nem eu, aparentemente. Encarei seu olhar firmemente. Não mais. Lúcia riu, um som genuíno que pareceu aliviar parte da tensão. Gosto dela, Stelvio. Ela tem fibra. Ela tem. A voz de Trevino carregava uma nota de orgulho que me surpreendeu.
É por isso que ela está aqui. Caroline, deixe-me fazer as apresentações. O distinto cavalheiro questionando meu julgamento é Antônio Marchetti. E me vai honestamente Marchetti, meu consigliere e a coisa mais próxima que tenho de uma figura paterna. Antônio inclinou a cabeça. Bem-vinda à família, Caroline. Boas-vindas condicionais, de qualquer forma, até vermos como isso se desenrola. A adorável mulher apreciando seu desconforto é Lúcia Rossi, que cuida de nossas operações financeiras e me impede de tomar decisões catastroficamente estúpidas com dinheiro. Alguém tem que fazer, Lúcia disse secamente. Deus sabe que seus instintos com investimentos são tão agressivos quanto seu estilo de luta. E o cavalheiro preocupado com eu me tornar um alvo é Marco Santini, chefe de segurança. Trevino continuou ao redor da mesa, apresentando cada pessoa. Quando ele terminou, minha cabeça girava com nomes e funções. Estes não eram apenas funcionários. Eram uma família cuidadosamente construída. Cada pessoa se encaixando em um papel preciso. A comida começou a chegar, prato após prato de culinária italiana, que me deu água na boca, apesar do meu nervosismo. Eu mal havia comido em dias, e meu estômago me lembrou desse fato com um ronco embaraçoso. Coma, Lúcia disse gentilmente, me passando um prato de massa. Você está muito magra, Stelvio. Você precisará alimentar sua noiva adequadamente. Não podemos tê-la desmaiando durante a cerimônia. A menção casual da cerimônia fez tudo parecer subitamente real. Isso não era apenas um acordo. Isso estava realmente acontecendo. Dentro de um mês eu seria Caroline Trevino. A cerimônia será pequena, Trevino disse como se lesse meus pensamentos. Apenas a família imediata. Não há necessidade de fazer disso um circo. Dominic esperará um convite, Antônio apontou. Recusar-se a convidar o pai da noiva envia uma mensagem particular. Bom, essa é a mensagem que quero enviar. A voz de Trevino ficou fria. Ele não vai testemunhar isso. Ele não vai fingir que tem qualquer direito sobre ela. Ele vai retaliar. Isso veio de Marco, sempre o especialista em segurança. Você está essencialmente declarando guerra ao se casar com a filha dele sem sua permissão. Ele declarou guerra quando colocou uma recompensa por ela. A mão de Trevino encontrou a minha sob a mesa, seu aperto quase doloroso, quando ele a tratou como gado a ser recuperado. Caroline está sob minha proteção agora. Qualquer um que tentar mudar isso se arrependerá. A possessividade em sua voz deveria ter me assustado. Em vez disso, senti outra coisa. Um calor estranho. Pela primeira vez em meses, alguém estava me defendendo. Reivindicando-me, sim, mas também me protegendo. Há algo que vocês deveriam saber. Falei antes que pudesse pensar 2 vezes. Todos os olhos se voltaram para mim. A rede de armas do meu pai não é mais apenas de armas convencionais. Ele tem desenvolvido algo novo, algo que ele escondeu até de mim, até que eu tropecei nos arquivos. Os dedos de Trevino se apertaram nos meus. Que tipo de algo? Respirei fundo. Era isso, a informação que me tornava verdadeiramente valiosa ou verdadeiramente perigosa, dependendo de como eles escolhessem usá-la. Armas biológicas, toxinas projetadas que podem ser entregues através de sistemas convencionais. Ele tem vendido protótipos para partes interessadas, incluindo alguns grupos internacionais que o governo dos Estados Unidos gostaria muito de parar. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até o som dos talheres nos pratos cessou. Foi por isso que você fugiu, Antônio disse lentamente. Você descobriu isso. Descobri arquivos, manifestos de embarque, comunicações com pessoas que meu pai dizia serem associados de negócios, mas na verdade eram terroristas. As palavras saíram mais rápido agora. Eu o confrontei. Ele disse que eu estava sendo dramática, que não entendia o negócio, mas eu entendia o suficiente. O suficiente para saber que não podia fazer parte disso. Não podia deixá-lo me casar com alguém que ganharia acesso a essas redes através de nossa união. E ele te deixou ir. A voz de Lucia estava afiada com incredulidade. Ele não me deixou. Eu fugi, peguei dinheiro do cofre dele, destruí meus telefones e desapareci. Olhei para Trevino. É por isso que a recompensa diz intacta. Ele precisa de mim virginal e casável, porque o homem para quem ele planejava me trocar queria uma noiva imaculada. Alguém que ele pudesse controlar. Alguém que lhe daria acesso a toda a operação do meu pai.
A mandíbula de Trevino se contraiu com tanta força que pude ver o músculo saltar. Quem? Victor Clove. O nome caiu como uma bomba. Vi o reconhecimento brilhar em todos os rostos na mesa. Victor Clove era um nome sussurrado com medo até nos cantos mais escuros do crime organizado. Um oligarca russo com laços com o Kremlin, com traficantes de armas internacionais, com algumas das pessoas mais perigosas do mundo. Seu pai ia te casar com Clove. A voz de Trevino era mortalmente silenciosa. O mesmo Clove que é procurado por 3 agências de inteligência internacionais. O mesmo Clove que tenta se expandir para os mercados americanos há 5 anos. Sim, o acordo estava quase finalizado quando encontrei os arquivos. As armas biológicas seriam parte do meu dote. Prova do valor do meu pai como aliado. Prova de que me casar com ele daria a Clove acesso a capacidades que ele nunca teria de outra forma. Meu Deus, Marco passou a mão pelo cabelo. Não é de admirar que Dominic esteja desesperado para te ter de volta. Você não é apenas a filha dele. Você é a chave para o maior negócio da vida dele. E agora você é minha. A voz de Trevino carregava certeza absoluta. O que significa que o acordo de Clove acabou de ir por água abaixo. O que significa que tanto ele quanto seu pai ficarão muito, muito infelizes. Encarei seus olhos. Eu sei, é por isso que eu precisava te contar. Se você se casar comigo, não está apenas enfrentando meu pai. Você está enfrentando Clove e quem mais estivesse contando com essa aliança. Sou mais do que complicada. Stelvio, sou perigosa. Por um longo momento, ele apenas olhou para mim. Então, inesperadamente, ele sorriu. Não o sorriso perigoso, mas algo genuíno. Algo que parecia quase respeito. Eu me especializo em perigoso, Caroline. E isso, ele gesticulou para abranger a situação. Isso te torna infinitamente mais valiosa do que eu calculei inicialmente. Você não é apenas uma ponte para a rede do seu pai. Você é uma alavanca contra um dos homens mais poderosos do crime internacional. Você é louco, eu disse categoricamente. Isso deveria te fazer correr na direção oposta. Provavelmente. Ele levou minha mão aos lábios, pressionando um beijo em meus nós dos dedos, logo acima do anel de rubi. O gesto era estranhamente cortês, em desacordo com todo o resto sobre ele. Mas nunca fui acusado de fazer escolhas seguras. Antônio pigarreou. Stelvio, precisamos discutir os protocolos de segurança. Se Clove esperava se casar com ela, e agora descobre que ela está se casando com você, então ele tentará matá-la ou levá-la. Trevino terminou calmamente. O que significa que Caroline não sai de locais protegidos sem segurança total? O que significa que aceleramos o cronograma do casamento? E o que significa seus olhos encontraram os meus? Você se muda para minha casa hoje à noite. Não amanhã, não na próxima semana. Hoje à noite, eu não tinha nada. Meus pertences cabiam em um saco de lixo, atualmente em uma seção de achados e perdidos de uma cafeteria. Você não precisa de nada que tinha antes, Lucia falou gentilmente. Nós te daremos tudo novo, tudo apropriado para sua posição como esposa de Stelvio. Esposa. A palavra continuava me atingindo como um martelo. Eu ia ser a esposa de alguém. A esposa deste homem perigoso. Este homem que estava beijando meus nós dos dedos como se eu fosse algo precioso, enquanto simultaneamente planejava como me usar como alavanca contra criminosos internacionais. Preciso de ar. Levantei-me abruptamente, puxando minha mão da dele. Só por um momento. Preciso, eu vou com você, e Trevino estava de pé imediatamente. Não. A palavra saiu mais afiada do que eu pretendia. Por favor, apenas 5 minutos sozinha. Não estou fugindo. Só preciso respirar. Ele me estudou por um longo momento, depois assentiu lentamente. O terraço é por aquela porta. 5 minutos, Caroline. Então eu vou te encontrar. Escapei para o terraço, ofegando por ar como se estivesse me afogando. A noite estava fria. A cidade se estendia abaixo como um tapete de luzes. Tão alto. Você não podia ouvir o barulho da rua. Não podia ver a sujeira e a escuridão. Tudo parecia limpo, bonito, enganador. Você está cometendo um erro. Virei-me para encontrar Victoria emergindo das sombras. Ela devia estar esperando aqui fora, observando, calculando. Com licença, Stelvio. Ela se aproximou,
seu vestido de grife perfeito, mesmo no frio. Você acha que sabe no que está se metendo. Você não sabe. Ele não é o tipo de homem que se apaixona, Caroline. Ele é do tipo que adquire coisas. E quando se cansa dessas coisas, ele as descarta. Obrigada pelo aviso. Mantive minha voz nivelada, mas não tenho ilusões sobre o que é isso. Não tem? Seu sorriso era afiado. Eu posso ver em seus olhos. Você quer acreditar que ele te escolheu por algo mais do que estratégia. Que talvez isso pudesse se tornar real. Mas não vai. Passei 6 meses tentando fazê-lo sentir algo, além de atração física e interesse moderado. 6 meses sendo a companhia perfeita, a parceira perfeita para eventos sociais, a conveniência perfeita. Interrompi. Ele me disse, um arranjo. Foi assim que ele chamou. A expressão de Victoria vacilou. Ele te contou sobre mim. Ele me disse que você era irrelevante para o nosso acordo. E honestamente, eu me aproximei, encontrando reservas de confiança que não sabia que tinha. Eu acredito nele. Porque, ao contrário de você, Victoria, não estou tentando fazê-lo me amar. Estou tentando sobreviver. E agora, ele está me oferecendo sobrevivência em troca de valor estratégico. Isso é mais honesto do que a maioria dos casamentos em nosso mundo. Você é uma tola. Mas havia menos certeza em sua voz agora. Você vai se arrepender disso. Talvez. Olhei para a cidade. Mas pelo menos será minha escolha me arrepender. Não a escolha do meu pai. Não a escolha de Victor Clove. Minha. Victoria ficou em silêncio por um momento. Então, surpreendentemente, ela riu. Sabe de uma coisa? Talvez você dure mais do que eu pensei. Você tem mais fibra do que esse vestido caro sugere. Ela se moveu em direção à porta, depois parou. Um conselho, no entanto. Stelvio cumpre sua palavra, mas também é completamente implacável ao proteger o que é seu. Se você se tornar sua esposa, você será dele para proteger. Isso soa romântico até você perceber que significa que ele tomará todas as decisões sobre sua segurança sem te consultar. Ele controlará todos os aspectos da sua vida em nome da proteção. Apenas esteja preparada para isso. Ela saiu e eu fiquei sozinha com suas palavras ecoando em minha cabeça. Ele controlará todos os aspectos da sua vida em nome da proteção. Não era isso que meu pai tinha feito? Me controlou em nome da proteção, em nome do que era melhor para a família? Estava eu trocando uma gaiola por outra? A porta do terraço se abriu novamente e Terevino saiu. 5 minutos se passaram. Virei-me para encará-lo. Este homem que se tornou minha única opção. Victoria esteve aqui. Eu sei. Marco me disse que ela tinha ido para o terraço. O que ela disse? Que você controlará todos os aspectos da minha vida em nome da proteção? Que você é implacável e possessivo? Que estou cometendo um erro. Fiz uma pausa. Ela está errada? Terevino se aproximou, parando a uma distância de braços. Não. Ela não está errada. Eu sou possessivo. Eu sou implacável. E eu controlarei aspectos da sua vida, particularmente em relação à segurança. Seu pai quer você de volta. Clove quer você morta ou capturada. Isso te torna um alvo, Caroline. Um alvo valioso e de alta prioridade. E eu protejo o que é meu com tudo o que tenho, mesmo que isso signifique que eu não tenha liberdade. Mesmo assim, sua honestidade era brutal. Não vou me desculpar por te manter viva. Eu deveria estar com raiva, deveria ter dito a ele que o acordo estava desfeito, que eu arriscaria sozinha. Mas olhando em seus olhos, vi algo que Victoria havia perdido, algo que mudou o cálculo. Ele não estava apenas protegendo um ativo. Havia algo mais ali. Não amor, não nos conhecíamos bem o suficiente para isso, mas respeito, interesse, um reconhecimento de mim como uma pessoa que valia a pena proteger, além do mero valor estratégico. Ok, eu disse em voz baixa. Posso viver com isso, contanto que você entenda algo também. O quê? Não serei passiva. Não vou sentar em uma gaiola dourada e esperar que você tome todas as decisões. Se vou ser sua esposa, sua parceira, então preciso estar realmente envolvida. Não apenas ornamental, mas realmente útil. Um sorriso lento se espalhou por seu rosto. Feito. Na verdade, estou contando com isso. Sua informação sobre o programa de armas biológicas do seu pai acabou de mudar tudo. Vamos precisar do seu conhecimento, suas percepções, sua compreensão de como ele opera. Você não é ornamental, Caroline. Você é operacional.
Operacional. Testei a palavra. Nunca fui operacional em nada antes. Você sobreviveu 3 meses por conta própria, sem recursos e sem sistema de apoio, enquanto escapava de um dos homens mais poderosos da costa leste. Você é mais operacional do que pensa. Ele estendeu a mão. Pronta para entrar, a família quer brindar ao nosso noivado. Olhei para sua mão estendida, forte, com cicatrizes, capaz de violência terrível e ternura inesperada. Era isso, o compromisso final. Uma vez que eu pegasse aquela mão e voltasse para dentro, não haveria mais fuga, nem mais esconderijo. Eu seria Caroline Trevino para o bem ou para o mal. Coloquei minha mão na dele. Pronta. Enquanto voltávamos para dentro juntos, seus dedos entrelaçados nos meus, senti o peso da decisão se assentar sobre mim como um manto. Pesado, inescapável, mas também estranhamente empoderador. Eu não era mais propriedade do meu pai. Não era a noiva prometida de Clove. Não era uma fugitiva indefesa. Eu era a noiva de Stelvio Travis Trevino. E isso me tornava uma das mulheres mais perigosas da cidade. Hora de ver se eu poderia fazer jus a esse título. A cobertura que Trevino chamava de lar não era nada como eu esperava. Eu imaginava algo ostentoso. A estética típica de mafioso com acessórios de ouro, tudo de mármore e luxo suficiente para sufocar. Em vez disso, era surpreendentemente discreto, moderno, linhas limpas, cores suaves, janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista da cidade que me tirou o fôlego. O quarto principal é por ali. Trevino gesticulou para um corredor. Há também uma suíte de hóspedes, se você preferir acomodações separadas inicialmente. Inicialmente, a palavra pairou entre nós, implicando um eventualmente onde quartos separados não seriam necessários. Afastei esse pensamento. Separados. A palavra saiu mais forte do que eu pretendia. Por enquanto. Ele assentiu sem mostrar decepção. Vou pedir à minha governanta, Sra. Chen, uma Chen diferente da sua antiga senhoria, para preparar a suíte de hóspedes. Ela também te levará às compras amanhã para roupas apropriadas. Eu posso fazer compras por mim mesma. Não mais. Sua voz era firme, mas não rude. Você é um alvo agora, Caroline. Você não vai a lugar nenhum sem segurança. A Sra. Chen é ex-inteligência israelense. Ela pode fazer compras e fornecer proteção simultaneamente. Aí estava. O controle sobre o qual Victoria me avisou já se manifestando. E se eu quiser ir a algum lugar, fazer algo, preciso de permissão? Você precisa coordenar com a segurança. Ele foi até um carrinho de bar e serviu-se de uísque. Não se trata de permissão. Trata-se de te manter viva. Há uma diferença. Desafiei. Ele se virou, copo na mão, e sua expressão estava mais dura do que eu já tinha visto. Sim, permissão implica que você é uma criança pedindo aprovação a uma figura de autoridade. Coordenação implica que você é um adulto trabalhando com uma equipe para atingir objetivos com segurança. Eu não sou seu pai, Caroline. Não estou interessado em te controlar por controlar, mas estou absolutamente comprometido em te manter viva. A distinção era sutil, mas importante, e sua irritação por ser comparado ao meu pai era evidente. Desculpe, eu disse, surpreendendo a nós dois. Isso não foi justo, você não é ele. Sua expressão suavizou um pouco. Não, não sou. E preciso que você entenda que seu pai te controlou para te diminuir, para te manter fraca e dependente. Eu preciso de você forte. Preciso de você capaz. Mas também preciso de você viva, o que significa aceitar certas medidas de segurança. Uma mulher apareceu do que devia ser a cozinha, de meia idade, com aparência competente e olhos que não perdiam nada. Senhor Trevino, preparei a suíte de hóspedes como solicitado. Obrigado, Sra. Chen. Esta é Caroline Cole, minha noiva. Ela morará aqui a partir de agora. A avaliação da Sra. Chen foi rápida e completa. Vi anotar meu vestido de brechó, minha magreza, meu cansaço. Bem-vinda, senhorita Cole. Deixei produtos de higiene e um roupão em seu quarto. Amanhã, cuidaremos do seu guarda-roupa. Obrigada. Além disso, a Sra. Chen continuou. Preparei uma refeição leve. Você parece não ter comido direito há algum tempo. Está na suíte de hóspedes. Eu queria protestar que estava bem, mas meu estômago traidor roncou alto o suficiente para todos ouvirem. Os lábios de Trevino se contraíram com algo que poderia ser diversão. Vá comer. Descanse.
Amanhã começaremos a planejar o casamento e a te integrar nas operações. Mas esta noite, você está segura. Você pode parar de fugir. As palavras me atingiram mais forte do que eu esperava. Parar de fugir. Eu estava em modo de fuga há tanto tempo que esqueci como era ficar parada. A suíte de hóspedes era maior que todo o meu apartamento anterior. A cama sozinha poderia acomodar 4 pessoas confortavelmente. E em uma bandeja perto da janela havia comida. Comida de verdade. Não o macarrão instantâneo barato e os itens de $1 com os quais eu estava sobrevivendo. Frango grelhado, legumes assados, pão fresco e o que parecia ser sopa caseira. Comi mecanicamente no início, depois com desespero crescente, enquanto meu corpo me lembrava o quão faminto estava. Quando terminei tudo na bandeja, me peguei chorando, lágrimas de verdade escorrendo pelo meu rosto por causa de um prato de legumes. Eu estava tão cansada. Cansada de fugir, cansada do medo, cansada da vigilância constante, que vinha com a tentativa de sobreviver sozinha. Uma batida suave na porta me fez enxugar os olhos apressadamente. Entre! Trevino entrou e vi sua expressão mudar quando notou minhas lágrimas. O que há de errado? Nada. Tudo. Não sei. Eu ri, um som um pouco histérico. Estou chorando por causa de frango e legumes. Foi até onde eu caí. Ele atravessou o quarto e fez algo inesperado. Sentou-se ao meu lado na cama e me puxou para seu peito. Uma mão acariciando meu cabelo com uma gentileza surpreendente. Você não caiu, Caroline. Você sobreviveu. Há uma diferença. Sua voz ressoou em seu peito. E agora você não precisa mais apenas sobreviver. Você pode realmente viver. Eu deveria ter me afastado. Deveria ter mantido distância e profissionalismo neste casamento arranjado. Mas eu estava tão cansada e ele era tão sólido. E por um momento me permiti ser fraca. Estou com medo. Sussurrei contra sua camisa. De você? Disso? Do que eu concordei. Bom, sua mão continuou seu movimento calmante. O medo te mantém alerta. Apenas não deixe que ele te paralise. É a segunda vez que você diz isso, porque é importante. O medo é útil. A paralisia é a morte. Ele inclinou meu queixo para cima, forçando-me a encontrar seus olhos. Você vai ser minha esposa, Caroline. Isso significa que você terá inimigos, pessoas que querem te usar contra mim, pessoas que te veem como uma fraqueza. Mas também significa que você terá recursos, proteção e poder próprio. A questão é se você aprenderá a usar essas coisas ou deixará que sejam usadas por você. Eu não sei como usar o poder, então eu te ensinarei. Seu polegar traçou meu lábio inferior, um gesto que enviou calor através de mim, apesar de tudo. A partir de amanhã. Mas esta noite você descansa. Você está segura aqui. Eu te dou minha palavra. E sua palavra significa algo. Tudo. A certeza absoluta em sua voz não deixava espaço para dúvidas. Eu cumpro minhas promessas, Caroline. Lembre-se sempre disso. Ele se levantou, movendo-se em direção à porta, mas me peguei falando antes que ele pudesse sair. Stelvio, ele parou, olhando para trás. Obrigada por isso. Por não me fazer implorar, rastejar ou jogar joguinhos. Por apenas ser direto sobre o que é isso. Algo suavizou em sua expressão. Vamos trabalhar bem juntos, você e eu. Tenho certeza disso. Depois que ele saiu, tomei banho no banheiro que era maior que meu quarto anterior, sequei-me com toalhas mais macias do que qualquer coisa que já tive e dormi em uma cama que parecia nuvens. Pela primeira vez em 3 meses, dormi sem pesadelos. Acordei com a luz do sol entrando pelas janelas que esqueci de fechar e com o cheiro de café. Café de verdade, não o lixo instantâneo que eu fazia nos banheiros das cafeterias. A senhora Chen bateu e entrou com uma bandeja. Bom dia, senhorita Cole. O senhor Trevino me pediu para deixá-la dormir, mas são quase 11 horas e temos compromissos esta tarde. 11. Eu nunca dormia depois das 6. Meu corpo devia precisar do descanso mais desesperadamente do que eu imaginava. Compromissos? Compras primeiro, depois consultas de cabelo e maquiagem. O casamento é em 3 semanas e há muito a preparar. Ela pousou a bandeja, revelando mais comida do que eu poderia comer. O senhor Trevino também providenciou para que você se encontrasse com Antônio esta tarde. Algo sobre briefings operacionais. Briefings operacionais, certo? Eu não era apenas uma noiva, eu era um ativo.
Vesti roupas que a senhora Chen de alguma forma conseguiu durante a noite. Simples, mas caras, servindo perfeitamente, apesar de ela nunca ter perguntado o meu tamanho. A ida às compras foi surreal. Boutiques fechadas para outros clientes. Designers trazendo coleções inteiras para minha avaliação. A vigilância sutil, mas constante, da senhora Chen. Seus olhos sempre procurando por ameaças. E os gastos. Meu Deus, os gastos. Vestidos que custavam mais do que eu costumava ganhar em 3 meses. Sapatos que poderiam pagar o aluguel de 1 ano. Joias que faziam meu anel de noivado parecer discreto em comparação. O Sr. Trevino quer que você esteja vestida apropriadamente para sua posição, explicou a Sra. Chen quando protestei contra o preço de um vestido em particular. Você participará de eventos com algumas das pessoas mais poderosas da cidade. Sua aparência reflete nele. Então, sou um reflexo, um espelho para fazê-lo parecer bem. Você é uma parceira que precisa ser levada a sério. Sua correção foi gentil, mas firme. Aparecer em um evento de arrecadação de fundos políticos com um vestido de brechó envia a mensagem de que você não é importante o suficiente para investir. Aparecer em alta costura envia uma mensagem totalmente diferente. Poder é tanto sobre percepção quanto realidade neste mundo. Senhorita Cole, eu estava começando a entender que tudo no mundo de Trevino era calculado. As roupas, as joias, o carro que ele enviou para nós, um sedã à prova de balas que custava mais do que a maioria das casas. Até meu anel de noivado com seu rubi vermelho sangue era uma mensagem. Ela me pertence, ela é valiosa. Toque nela e pague o preço. A reunião com Antônio foi diferente. Ele nos encontrou em um prédio de escritórios anônimo, em uma sala que parecia um espaço de conferência normal, mas provavelmente tinha medidas de segurança que eu não poderia nem imaginar. Caroline, ele me cumprimentou calorosamente, gesticulando para um assento. Como você está se adaptando? Não tenho certeza se adaptar é a palavra certa. Sobrevivendo à transição, talvez? Ele sorriu. Honesta. Bom, Stelvio me contou sobre o programa de armas biológicas do seu pai. Preciso que você me conte tudo o que sabe, cada detalhe, não importa quão pequeno pareça. Pelas 2 horas seguintes, relatei tudo o que descobri, os arquivos que encontrei, os manifestos de embarque, as comunicações com compradores no exterior, as especificações técnicas que eu só entendia parcialmente. Mas havia fotografado antes de fugir. Você as fotografou? Os olhos de Antônio brilharam. Você ainda tem essas fotos? Em um telefone descartável que escondi antes de fugir. Posso pegá-lo se nós o pegaremos. Ele fez anotações com eficiência rápida. Esta informação é inestimável, Caroline. Com isso, podemos não apenas minar a operação do seu pai, mas potencialmente derrubar várias redes internacionais. E colocar um alvo nas minhas costas maior do que já está. Sim, ele não amenizou, mas você já tem esse alvo. É melhor fazer valer a pena. O pragmatismo era refrescante em sua honestidade. Nas 2 semanas seguintes, aprendi a realidade da minha nova vida. Manhãs com Antônio aprendendo a estrutura da organização de Trevino e onde eu me encaixaria. Tardes com vários especialistas, treinamento de segurança, familiarização com armas, consciência situacional. Noites com o próprio Trevino, discutindo estratégia, planos e o futuro que estávamos construindo. Foi intenso, exaustivo e estranhamente emocionante. Eu não era ornamental. Eu era operacional e era boa nisso. Você tem uma mente para estratégia? Trevino observou uma noite enquanto revisávamos relatórios de inteligência juntos. Você vê padrões que outros não veem. Meu pai me treinou para ser observadora, para notar detalhes. Ele só nunca pretendeu que eu usasse essas habilidades para algo além de ser uma anfitriã perfeita. Perda dele, ganho meu. Ele ergueu os olhos dos relatórios, seus olhos cinzentos intensos. Você está se tornando exatamente o que eu esperava que fosse, Caroline. E o que é isso? Perigosa. A palavra foi dita com algo como orgulho. Você é perigosa da melhor maneira possível. Inteligente, observadora, estratégica. Vou gostar de ser casado com você. A palavra casado enviou um arrepio pelo meu estômago. O casamento era em 1 semana. 1 semana até eu me tornar legalmente Caroline Trevino. Você está nervosa? Ele perguntou, lendo claramente minha expressão. Aterrorizada, admiti. Isso está acontecendo tão rápido.
Você prefere que esperemos? Considere, depois balancei a cabeça. Não, esperar só me dá mais tempo para duvidar e dá ao meu pai e a Clove mais tempo para agir contra nós. Melhor oficializar isso e apresentar uma frente unida. Nós, ele sorriu. Gosto que você tenha dito nós. Somos parceiros, não somos? É o que você vive me dizendo. Sim, somos. Ele se levantou, contornando a mesa até onde eu estava sentada. Mas parceiros de negócios podem se tornar algo mais com o tempo. Minha respiração ficou presa quando ele traçou minha mandíbula com um dedo. Stelvio, não estou pressionando, Caroline. Apenas reconhecendo o potencial. Você é notável, bonita, inteligente, corajosa. Em outras circunstâncias, eu te cortejaria adequadamente. Mas estas não são outras circunstâncias. Então, em vez disso, estou te oferecendo honestidade. Sinto atração por você. Não apenas estrategicamente, mas pessoalmente. E acho que você sente o mesmo. Eu sentia. Deus me ajude. Eu sentia. Este homem perigoso, com sua crueldade calculada e ternura inesperada, havia entrado na minha pele. Isso já é complicado o suficiente sem adicionar. Tudo o que vale a pena ter é complicado. Ele se inclinou mais perto. Posso te beijar? O fato de ele ter perguntado, de ele me dar a escolha, tornou a decisão fácil. Sim. Seus lábios encontraram os meus com uma gentileza surpreendente, não exigindo, mas explorando, pedindo permissão a cada toque. Eu me derreti, minhas mãos se fechando em sua camisa, puxando-o para mais perto. Quando finalmente nos separamos, estávamos ambos ofegantes. Complicado, consegui dizer. Muito. Seu sorriso era genuíno, caloroso, mas vale a pena. Naquela noite, mudei da suíte de hóspedes para o quarto principal. Não porque ele exigiu, mas porque eu queria. Porque em algum momento, este casamento arranjado se tornou algo mais, algo real, algo que parecia perigosamente próximo do amor. O casamento aconteceu em uma pequena capela que a família de Antônio possuía há gerações. Fiel à sua palavra, Trevino o manteve íntimo. Apenas seu círculo íntimo e as testemunhas necessárias. Sem imprensa, sem espetáculo, apenas uma cerimônia simples que nos uniu legal e permanentemente. Usei um vestido que custava mais que um carro. Seda marfim com renda delicada, feito sob medida para servir perfeitamente. A senhora Chen organizou tudo, das flores à pequena recepção depois. Mas foi o momento em que Trevino deslizou a aliança de platina em meu dedo, ao lado do anel de noivado de rubi, que tornou tudo real. Seus votos foram simples, diretos. Prometo te proteger com tudo o que tenho, valorizá-la como parceira, mantê-la segura de todas as ameaças, incluindo eu mesmo. Você é minha agora, Caroline, e eu cuido do que é meu, minha. A palavra possessiva deveria ter me incomodado. Em vez disso, enviou calor pelo meu peito. Meus próprios votos foram igualmente honestos. Prometo estar ao seu lado. Usar tudo o que tenho para construir o que estamos criando juntos. Confiar em você quando a confiança não vem fácil. Você me escolheu quando eu não tinha nada. Agora eu te escolho com tudo o que sou. O beijo que selou tudo foi diferente do que compartilhamos em seu escritório. Mais profundo, mais certo. Uma promessa e uma reivindicação ao mesmo tempo. Senhora Trevino, ele murmurou contra meus lábios. Finalmente, senhora Trevino. Eu era Caroline Trevino. Agora, o nome parecia estranho e certo ao mesmo tempo. A pequena recepção foi surpreendentemente calorosa. Brindes de Antônio, provocações de Marco sobre como eu havia domesticado a fera. Até Lucia me puxou de lado com conselhos genuínos sobre como navegar neste mundo como esposa de Trevino. Ele é possessivo, ela avisou, protetor ao extremo. Mas também é leal de maneiras que a maioria dos homens nesta vida não é. Vocês se darão bem juntos, eu acho. Contanto que você não o deixe passar por cima de você. Não pretendo. Ela riu. Bom, ele precisa de alguém que o desafie, que o mantenha honesto. Naquela noite, no quarto principal, que agora era legitimamente nosso, Trevino foi surpreendentemente hesitante. Não precisamos, ele começou. Eu o silenciei com um beijo. Eu quero. Estou escolhendo isso. Escolhendo você. O que se seguiu foi terno e intenso ao mesmo tempo. Ele adorou meu corpo como se eu fosse preciosa, fazendo-me sentir querida de maneiras que nunca experimentei. E depois?
Me segurando perto, ele sussurrou palavras em italiano que eu não entendia, mas sentia em meus ossos. O que isso significa? Perguntei sonolenta. Significa que você é completamente minha, e eu sou seu na mesma medida. Adormeci em seus braços, sentindo-me segura pela primeira vez em mais tempo do que conseguia me lembrar. A paz durou exatamente 3 dias. Eu estava revisando manifestos de embarque no escritório de Trevino em casa. Nosso escritório agora, ele insistiu, quando Antônio entrou sem bater. Seu rosto estava sombrio. Temos um problema, um grande. Trevino ergueu os olhos de seu próprio trabalho. Quão grande? Ele sabe sobre o casamento e não está feliz. Antônio jogou uma pasta na mesa. Ele fez uma queixa formal ao conselho. O conselho. Até eu sabia o que isso significava. O órgão governante que mediava disputas entre as principais organizações criminosas. Ir até eles era essencialmente declarar que Trevino havia violado alguma regra não escrita ao se casar comigo. Com que base? A voz de Trevino era gelo. Quebra de contrato. Aparentemente, seu antecessor havia feito um acordo provisório com Dominic Cole sobre as perspectivas de casamento de Caroline. Ao se casar com ela, Clove alega que você violou esse acordo e lhe custou uma oportunidade de negócio significativa. Esse acordo foi feito antes de eu assumir as operações. A mandíbula de Trevino se contraiu. E nunca foi formalizado. Não tem sentido. Tente dizer isso a Clove. Ele está exigindo compensação. Ou você dissolve o casamento e entrega Caroline a ele, ou paga a ele o valor equivalente ao que ele perdeu. Nenhuma das duas coisas vai acontecer. A voz de Trevino poderia cortar vidro. Então ele está exigindo uma arbitragem do conselho. E se o conselho decidir a favor dele? Eles não vão. Se decidirem, Antônio continuou firmemente, você estará em violação da autoridade do conselho. Isso significa sanções, possivelmente piores. Senti o sangue sumir do meu rosto. A culpa era minha. Minha existência, meu casamento com Trevino, havia criado um enorme problema político. Deve haver algo que possamos fazer. Eu disse. Alguma maneira de não. A mão de Trevino encontrou a minha. Seu aperto quase doloroso. Você não é uma moeda de troca, Caroline. Você é minha esposa. Isso não é negociável. Mas se o conselho, então eu lidarei com o conselho. Ele se levantou, ainda segurando minha mão. Antônio, agende a arbitragem. Farei meu caso, e se eles não gostarem da minha resposta, podem ir para o inferno. A arbitragem foi marcada para a semana seguinte. Nesse ínterim, a segurança ao meu redor triplicou. Eu não podia ir a lugar nenhum sem uma escolta completa. A senhora Chen se tornou minha sombra constante. E Trevino ficou cada vez mais tenso. Fale comigo, eu disse uma noite, encontrando-o na varanda da cobertura, olhando para a cidade. Diga-me o que você está pensando. Estou pensando que subestimei o quanto Clove te queria. Sua voz estava rouca. Eu sabia que ele ficaria com raiva. Não percebi que ele iria tão longe. Por que ele me quer especificamente? Há muitas outras mulheres que poderiam lhe dar acesso a redes de armas. Porque você é filha de Dominic Cole, sua herdeira legítima. Casar com você não apenas dá a Clove acesso à rede de armas. Dá a ele legitimidade em certos círculos, o torna família, abre portas que o dinheiro sozinho não pode abrir. Ele se virou para mim. Você é mais valiosa do que imagina, Caroline. Então, o que acontece na arbitragem? Eu apresento meu caso. Explico que o acordo anterior não era vinculativo, que você é minha esposa legalmente, e que isso deveria encerrar a discussão. E se não encerrar, então as coisas ficam complicadas. Ele me puxou para perto. Mas aconteça o que acontecer, você fica comigo. Não me importa o que o conselho diga. Você é minha. A possessividade deveria ter me assustado. Em vez disso, me fez sentir protegida, valorizada, escolhida. Estou com medo, admiti. Bom, eu também estou. A confissão me surpreendeu. Medo significa que estamos levando isso a sério. Mas não vou deixá-lo te ter, Caroline. Queimarei a cidade inteira primeiro. A arbitragem ocorreu em um local neutro, um prédio histórico que havia sediado reuniões semelhantes por décadas. O conselho era composto por 5 membros seniores de diferentes organizações, todos homens que estavam nesta vida há mais tempo do que eu estava viva. Trevino apresentou seu caso com precisão característica. O acordo anterior era informal, não vinculativo,
feito por alguém que não estava mais em posição de autoridade. Meu casamento com ele era legal e reconhecido por todas as autoridades relevantes. O representante de Clove, o próprio Clove não compareceu, argumentou que a tradição e a honra exigiam compensação, que Trevino havia interferido conscientemente em negociações que estavam em andamento há meses. O conselho deliberou por 3 horas, enquanto Trevino e eu esperávamos em uma antessala. Ele segurou minha mão o tempo todo, seu aperto firme apesar da tensão que irradiava dele. Quando fomos chamados de volta, o chefe do conselho falou: "Chegamos a uma decisão. Embora reconheçamos que o acordo anterior era informal, também reconhecemos que o Sr. Clove tinha uma expectativa razoável de negociações de boa-fé. No entanto, também reconhecemos que a senhorita Cole, senhora Trevino, é uma pessoa com agência que tem o direito de escolher seu próprio cônjuge." Meu coração martelava. Isso poderia ir para qualquer lado. Portanto, decidimos que o casamento permanece. No entanto, o Sr. Trevino deve ao Sr. Clove uma compensação pela oportunidade de negócio perdida. O valor será determinado através de negociações separadas. A mandíbula de Trevino se contraiu, mas ele assentiu. Entendido. Além disso, o chefe do conselho continuou: "Aconselhamos fortemente o Sr. Trevino a garantir a segurança da Sra. Trevino." O Sr. Clove expressou um desapontamento significativo com este resultado. "Não podemos garantir que sua resposta será medida." Foi o mais próximo de um aviso que receberíamos. Clove viria atrás de mim. Talvez não hoje ou amanhã, mas eventualmente. "Ela será protegida", Trevino disse categoricamente. "Eu garanto." Saímos do prédio sob forte segurança. A mão de Trevino nunca deixou a minha. "Desculpe", eu disse no carro. "Isso tudo é por minha causa. Isso é porque Clove é um desgraçado ganancioso que não gosta de perder." Ele me puxou para si. "Não se desculpe por existir, Caroline. Você vale cada complicação." Mas as complicações estavam apenas começando. 2 dias após a arbitragem, descobri que estava grávida. O teste positivo estava no balcão do banheiro como uma acusação. Estávamos casados há menos de um mês, juntos intimamente por pouco mais de tempo. Mas lá estava, inegável. Eu estava carregando o filho de Stelvio Trevino. As implicações eram impressionantes. Não era mais apenas sobre mim. Este era um herdeiro, a próxima geração do Império Trevino. Uma criança que nasceria neste mundo de perigo e poder. Uma criança que me tornaria ainda mais valiosa e ainda mais vulnerável. Eu ainda estava olhando para o teste quando Trevino me encontrou. "Caroline, a senhora Chen disse que você estava." Ele parou vendo o teste em minha mão. "Isso é positivo?" Minha voz soou distante. "Estou grávida." Por um longo momento ele apenas olhou. Então, inesperadamente, ele sorriu. Um sorriso genuíno, quase juvenil, que transformou seu rosto. "Grávida?" Ele disse a palavra como se a estivesse provando. "Vamos ter um bebê. Você não está com raiva?" Eu esperava cálculo. Pensamento estratégico sobre implicações e complicações. Com raiva? Ele se aproximou de mim, suas mãos gentis enquanto enquadravam meu rosto. "Caroline, você está carregando meu filho." "Nosso filho." Por que eu estaria com raiva? Porque isso complica tudo. Porque agora Clove não vai me querer apenas por valor estratégico. Ele vai querer eliminar o bebê. Eliminar seu herdeiro. Sua expressão escureceu. "Então ele morrerá tentando." "Ninguém toca em você, Caroline. E ninguém toca em nosso filho. Vou me certificar disso." A certeza absoluta em sua voz deveria ter me confortado. Em vez disso, me aterrorizou, porque eu sabia do que Trevino era capaz ao proteger o que era seu. E agora eu não era apenas sua esposa. Eu era a mãe de seu filho. O que significava que o alvo nas minhas costas tinha acabado de ficar exponencialmente maior. A gravidez mudou tudo. Trevino tornou-se simultaneamente mais protetor e mais possessivo. A segurança dobrou novamente. Meus movimentos foram restritos à cobertura e a alguns locais aprovados, todos sob forte guarda. No início, eu me irritei com as restrições. Mas à medida que minha barriga começou a aparecer, à medida que a realidade de carregar seu filho se tornou visível, eu entendi. Não era mais apenas sobre mim. "Como você está se sentindo?" Trevino perguntou uma manhã, encontrando-me na varanda, observando o nascer do sol. Sua mão pousou sobre minha pequena barriga, um gesto que se tornara hábito. "Presa", admiti. "Protegida, querida. Aterrorizada." Tudo isso,
Sei que as restrições são difíceis, são necessárias. Eu sei. Cobri sua mão com a minha. Só gostaria de poder ver o final do jogo. Quando esse nível de segurança relaxa? Quando paramos de esperar que Clove faça seu movimento? Quando ele não for mais uma ameaça? E como fazemos isso acontecer? Sua expressão era ilegível. Estamos trabalhando nisso. Eu aprendi a reconhecer aquele tom. Significava que Trevino estava planejando algo que não queria discutir. Algo perigoso. Não me exclua, eu disse. Somos parceiros, lembra? Mereço saber o que você está planejando. Ele ficou quieto por um longo momento. Então ele suspirou. Clove está fazendo movimentos, tentando desestabilizar minhas operações, cooptando pessoas, interferindo em remessas, geralmente se tornando um problema. Antônio acha que ele está testando nossas defesas, procurando por fraquezas. Fraquezas como eu. Você não é uma fraqueza. Sua voz era firme. Você é minha força. Mas sim, ele tentará te usar contra mim se puder. Então, qual é o plano? O plano é eliminá-lo antes que ele possa fazer um movimento sério contra você. Ele disse isso com tanta calma, como se estivesse discutindo a eliminação de um concorrente de negócios em vez de assassinar um homem. Temos construído um caso contra ele com certas autoridades federais, pessoas que adorariam derrubar alguém como Clove. Dê a eles provas suficientes e eles farão o trabalho por nós. Usando os arquivos do meu pai, adivinhei. Entre outras fontes. Sua informação sobre o programa de armas biológicas é ouro, Caroline. Com isso, podemos não apenas derrubar Clove, mas desmantelar uma parte significativa da operação do seu pai. Meu pai saberá que sou a fonte. Deixe-o saber. A voz de Trevino ficou fria. Ele perdeu qualquer direito sobre você quando tentou te vender como propriedade. Ele quer vir atrás de nós por isso. Deixe-o tentar. A confiança casual deveria ter me tranquilizado. Em vez disso, um nó de ansiedade se formou em meu estômago. Tenho um mau pressentimento sobre isso, admiti. Confie em mim. Ele me puxou para perto, cuidadoso com minha barriga crescente. Já lidei com piores do que Clove e seu pai. Eles são perigosos, sim, mas também são previsíveis. E inimigos previsíveis são inimigos gerenciáveis. Eu queria acreditar nele, mas o nó em meu estômago só se apertou. O ataque veio 3 dias depois. Eu estava em uma consulta médica, uma das poucas saídas aprovadas com a senhora Chen e uma escolta de segurança completa. A consulta correu bem. Tudo com o bebê estava progredindo perfeitamente. Estávamos voltando para o carro quando aconteceu. A explosão rasgou a garagem, me jogando no chão. Meus ouvidos zumbiam. Fumaça encheu meus pulmões. Mãos fortes me puxaram para cima. Senhora Chen, seu rosto sombrio de determinação. Mova-se agora. Ela me carregou parcialmente em direção a uma saída. Nossa equipe de segurança formando uma parede protetora ao nosso redor. Tiros irromperam. Vi Marco cair, segurando o ombro. Vi a senhora Chen revidar com precisão mortal. O mundo se estreitou para a sobrevivência. Corra, abrigue-se, continue se movendo. Chegamos a um veículo de reserva. A senhora Chen me empurrou para dentro e se jogou atrás de mim, gritando ordens para o motorista. Saímos da garagem enquanto mais tiros ecoavam atrás de nós. Você está ferida? As mãos da senhora Chen se moveram sobre mim, verificando se havia ferimentos. O bebê? Estou bem, eu acho. Não sei. Minhas mãos foram para minha barriga, sentindo por movimento. Por favor, esteja bem. Por favor. Meu telefone tocou. Trevino. Caroline. Sua voz estava rouca de medo. Você está segura? Estamos no carro de reserva. A senhora Chen nos tirou. Houve uma explosão. Tiros. Marco está ferido. Marco está sendo retirado agora. Você está ferida? Não, mas o bebê. Estamos indo direto para o hospital. Encontro vocês lá. Ele fez uma pausa. Foi o Clove. Tem que ser. Como você sabe? Porque acabei de receber a notícia de que ele desapareceu. Deixou o país esta manhã. Este foi seu tiro de despedida antes de fugir. Alívio e fúria lutaram em meu peito. Ele tentou me matar, matar nosso bebê. Eu sei. A voz de Trevino era absolutamente mortal. E ele vai pagar por isso. Eu te prometo isso, Caroline. Ele vai pagar. O hospital confirmou o que eu havia rezado. O bebê estava bem, abalado, mas ileso. Fui mantida durante a noite para observação enquanto Trevino andava de um lado para o outro em meu quarto, como um animal enjaulado. A culpa é minha, ele disse finalmente.
Eu deveria ter agido contra ele mais cedo. Deveria ter antecipado. Pare. Peguei sua mão, puxando-o para sentar ao meu lado na cama. A culpa não é sua. Clove fez sua escolha. Agora nós fazemos a nossa. Que escolha é essa? Fazê-lo se arrepender de ter conhecido meu nome. Encarei seus olhos firmemente. Você disse que estava montando um caso federal. Vamos terminá-lo. Vamos dar a eles tudo o que precisam para destruí-lo, e meu pai também. Orgulho brilhou em seu rosto. Você tem certeza? Uma vez que fizermos isso, não há volta. Seu pai será preso, possivelmente executado, dada a gravidade das acusações. Bom, a palavra saiu feroz. Ele deixou de ser meu pai no dia em que tentou me vender para Clove. Agora ele é apenas uma ameaça. Ameaças são eliminadas. Trevino sorriu, sombrio e satisfeito. Já mencionei o quanto eu te amo? As palavras pairaram no ar entre nós. Nunca tínhamos dito isso antes. Reconhecemos atração, respeito, parceria, mas não amor. Você me ama. Minha voz saiu mais baixa do que eu pretendia. Desesperadamente, completamente. Provavelmente desde o momento em que você me enfrentou naquele restaurante. Ele segurou meu rosto gentilmente. Sei que isso começou como estratégia, mas em algum momento tornou-se real. Você se tornou tudo para mim, Caroline. Você e nosso filho. Lágrimas brotaram em meus olhos. Eu também te amo. Lutei contra isso por tanto tempo. Disse a mim mesma que era apenas gratidão ou circunstância, mas não é. É real. Ele me beijou então, terno e feroz ao mesmo tempo. Uma promessa e uma reivindicação. Vamos acabar com isso, ele disse contra meus lábios. Clove, seu pai, tudo isso. E então vamos criar nosso filho em segurança. Eu juro. No mês seguinte, desmantelamos sistematicamente as operações de Clove e de meu pai. O caso federal se encaixou lindamente. Tráfico de armas biológicas, vendas ilegais de armas, conexões com organizações terroristas. As evidências eram esmagadoras. Meu pai foi preso primeiro. Assisti à cobertura da notícia com algo como satisfação enquanto ele era levado algemado, seu império desmoronando ao seu redor. Clove demorou mais. Ele fugiu para a Rússia pensando que estava seguro, mas Trevino também tinha conexões lá. 3 semanas após o ataque, Clove morreu no que foi oficialmente considerado um acidente, uma queda de sua varanda da cobertura. Nós dois sabíamos a verdade. Trevino cumpriu sua promessa. Clove pagou por nos ameaçar. Eu deveria ter ficado horrorizada. Deveria ter ficado perturbada com a capacidade de violência do meu marido. Em vez disso, senti-me segura, protegida, valorizada. Minha gravidez progrediu sem problemas após o ataque. Descobrimos que teríamos um menino, um filho que herdaria tudo o que Trevino construiu. O pensamento deveria ter me preocupado. Que tipo de vida nosso filho teria, nascido neste mundo? Mas observando Trevino montar cuidadosamente um berço que ele mesmo comprou, suas mãos gentis apesar de sua capacidade de violência, senti esperança. Este homem protegeria nosso filho com tudo o que tinha, daria a ele escolhas que o próprio Trevino nunca teve. No que você está pensando? Trevino me pegou observando-o da porta do quarto do bebê. O quão longe chegamos desde aquele primeiro encontro no clube de luta até isso. Gesticulei para o quarto do bebê. Paredes azul claras, móveis cuidadosamente escolhidos, um quarto cheio de amor. Arrependimentos. Sua voz era cuidadosamente neutra. Nenhum. Fui até ele, seus braços imediatamente me envolvendo e a nosso filho. Você me deu proteção quando eu precisei, propósito quando me senti inútil, amor quando pensei que nunca teria. Como eu poderia me arrepender de algo disso? Eu te dei correntes disfarçadas de segurança. Não. Puxei-me para trás para olhá-lo. Meu pai me deu correntes. Você me deu opções. Parceria. Uma escolha real sobre o que eu queria que minha vida fosse. Isso não é a mesma coisa. Ele me beijou suavemente. Eu não te mereço. Provavelmente não. Eu sorri. Mas você está preso a mim de qualquer maneira. Nosso filho nasceu em uma manhã fria de janeiro. O trabalho de parto foi longo e difícil, mas quando finalmente o colocaram em meus braços, pequeno, perfeito, com o cabelo escuro do pai e meus olhos, senti algo se encaixar. Esta era minha família escolhida. Não forçada por circunstâncias ou estratégia, mas construída através de escolha, amor e compromisso. Ele é perfeito, Trevino sussurrou, seu dedo acariciando suavemente a bochecha do nosso filho.
Absolutamente perfeito. Que nome devemos dar a ele? Discutimos opções, mas nunca decidimos. Trevino ficou quieto por um momento, depois falou. Antônio, em homenagem ao homem que me ensinou o que a família realmente significa. Eu sorri. Antônio Trevino. Gosto. Antônio Dominique Trevino, ele corrigiu. Pelas tradições de nossos dois pais. Mas ele será melhor do que ambos. Garantiremos isso. Nós garantiremos. Concordei. Juntos. O batizado foi um evento pequeno, apenas família. Antônio Marchetti segurou seu homônimo com um orgulho óbvio. Lúcia chorou. Marco, curado de seu ferimento, montava a guarda com vigilância protetora. Este era meu mundo agora. Não um mundo de salões de baile e sorrisos falsos em que meu pai me criou, mas um mundo de lealdade escolhida, de pessoas que morreriam para proteger umas às outras, de laços familiares reais forjados através de provações e compromisso. Feliz? Trevino murmurou, me puxando para perto enquanto observávamos nosso filho ser passado pela família. Sim, eu me inclinei em sua força. Surpreendentemente, impossivelmente feliz, mesmo com todas as complicações, o perigo, a vida que levamos, especialmente por causa dessas coisas. Virei-me para encará-lo. Elas nos fizeram escolher um ao outro. Não porque tínhamos que fazer, mas porque queríamos. Isso vale tudo. Ele me beijou enquanto nossa família ria ao nosso redor. Enquanto nosso filho balbuciava contente, enquanto o futuro que construímos juntos se estendia diante de nós. Eu corri para um clube de luta grávida de 3 meses e aterrorizada, procurando por uma fuga. Encontrei algo melhor. Encontrei um parceiro, um protetor, um amor que era real porque o escolhemos. Stelvio Travis Trevino era um monstro para a maior parte do mundo. Mas para mim, ele era tudo. Meu marido, meu amor, o pai do meu filho. E eu era dele completamente, voluntariamente, para sempre. Eu te amo, sussurrei. Eu também te amo, senhora Trevino. Seu sorriso era genuíno, caloroso. Obrigado por entrar correndo na minha vida. Obrigado por me pegar. E naquele momento, cercada pela família, segurando nosso filho, construindo nosso futuro juntos, eu sabia que tinha feito a escolha certa, a melhor escolha, a única escolha que importava. Eu o escolhi. Ele me escolheu.